você quer melhorar seu fluxo de trabalho, sempre. Uma dica que eu quero compartilhar hoje, mouse MMO, com vários botões configuráveis. Eu tenho dois aqui, vou mostrar esse aqui como exemplo. Esse é o G600 com fio e esse é um M913 sem fio. Esse é da Redragon e o outro da Logitech. Vamos lá, me acompanha aí para ver o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida nos palcos e nas nossas produções. Eu sou Marcelo Gesualdi e você está no canal Meta Música. Alguns exemplos de como a gente pode usar esse mouse numa produção, uma gravação que a gente esteja fazendo. Eu estou aqui com o Studio One, eu vou usar então o mouse que tem esses botões aqui, mas eu vou estar usando o G600. Eu adicionei a cada um dos botões, aqui a gente tem 12 botões, mais os dois de cima. Nesse mouse temos mais esse botão aqui, o nosso scroll com também, você pode apertar e configurar uma função para cada um desses botões. Eu associei então aos 12 botões laterais funções diferentes. Elas têm essa capacidade de criar atalhos. Vou exemplificar alguns. Quando eu quero voltar para o início da música, aperto um botão e ele volta. Quando eu quero abrir o piano roll, ou que seria a edição MIDI, eu tenho aqui então um botão que faz isso. Quando eu aperto o mesmo botão, ele fecha, abre, fecha. Percebe que o meu mouse está aqui, ó, o cursor aqui, ó. Eu não estou mexendo nele, né? Aqui eu precisaria vir para cá, apertar em edição, que abriria essa janela. A outra janela é o mixer. Quando eu aperto novamente, ele fecha. A outra é aqui um inspector. A outra é aqui a nossa parte de navegação. Eu posso também criar um undo. Eu vou aqui deletar isso aqui, aperto um botão, undo, e outro, redo. São exemplos de configurações que eu fiz para funções que eu mais costumo usar. Eu vou dar um exemplo da configuração com o mouse G600 da Logitech. Inclusive um vídeo que eu tenho no canal falando sobre uma situação específica desse mouse que eu vinha usando. Agora eu substituí por esse, que é sem fio, me dá mais liberdade. Vamos abrir a página de configuração, o software de configuração do mouse G600. Vamos ver então algumas possibilidades de configurações para esse mouse. Aqui em teclas, por exemplo, no Studio One, se eu apertar F2, eu vou para uma determinada função, que é abrir a parte de configuração MIDI. Aperta F2 de novo, fecha. Então, vamos ver como é que isso está configurado no mouse. Voltamos aqui ao mouse. O F2, ó, está nesse primeiro botão aqui, ó. Quando você adquire o mouse, não está configurado desse jeito. A gente precisa fazer toda a configuração. Então, eu vim aqui em teclas, fui até o F2, cliquei e arrastei para cá. É assim que a gente configura esse mouse, bem simples. Bom, no caso de ser um comando mais complexo, que não tem aqui, a gente precisa criar o que a gente chama de macros. O que é um macro? O macro é uma sequência de botões. O mais conhecido no Windows é o Ctrl Alt Del. Vou fazer um exemplo aqui. Vou criar um macro, Ctrl Alt Del. Criar novo macro. Vou colocar CTRL Alt Del, o nome dele, bem óbvio. Eu não quero que se repita, eu vou apertar o botão uma vez, ele não vai repetir o comando. Abre esta janela e começar agora. Quando a gente clica no mais, aparecem essas opções. A gente vai aqui em gravar pressionamentos de teclas. Agora ele está no modo de espera. Qualquer botão que eu pressionar aqui, ele vai gravar. Eu vou apertar o Ctrl, não solto ele, aperto o Alt, não solto ele e aperto o Del. E apertar aqui parar gravação. Então ele criou o Ctrl Alt Del. Aperto salvar. Esse macro tem uma tecla para baixo, sem uma tecla para cima, para a mesma tecla. Tem certeza que deseja salvar? Vou apertar sim. Ele vem aqui para baixo, Ctrl Alt Del, vou colocar aqui neste primeiro botão e vamos ver se ele vai funcionar. Pronto, abriu o meu Ctrl Alt Del
gerenciador de tarefas, está aqui meu gerenciador de tarefas. Agora vamos voltar para o F2 ali que eu tirei do lugar aqui, ó. Então eu venho em teclas, F2, porque eu não quero perder, e coloco aqui. A partir daqui eu não preciso salvar. Se eu fechar aqui, o F2 vai funcionar. Lembrando uma coisa óbvia, o F2 vai funcionar no Studio One. Se eu mudar de software, o F2 vai funcionar no outro software. Se for o atalho para alguma outra função dentro do Word, por exemplo, eu aperto o botão que eu criei, o atalho aqui no mouse, ele vai abrir a função no Word. Aqui no Studio One, abre e fecha a janela para edição das informações mídia. Espero que tenham sido dicas úteis e que melhore o seu fluxo de trabalho no palco e no estúdio. Um abraço e até o próximo vídeo.